eu quero ser uma pessoa pura e não violenta. E daí eu não como carne. É sempre bom lembrar que Hitler era vegetariano. Vídeo react de novo a respeito das falas, muitas falas, do Pondé. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Eu sei, tem gente que já vai falar de novo. De novo. De novo um vídeo react a respeito de falas, quase 1 hora de falas sobre veganismo que o Pondé acabou abordando durante o programa Linhas Cruzadas, isso, da TV Cultura. E aí não tem jeito. Muita gente me escrevendo, Ricardo, você tem que responder, não é possível. Eu digo, não é possível mesmo. Mas antes, já deixa seu like, compartilha o vídeo. Viu que eu tô num lugar diferente aqui que vai ser mais fácil para eu gravar. Deixa o sininho, eu já mudei tudo. Se inscreve aqui, deixa o sino das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Vamos lá, vamos ver. Uma coisa, eu não vou conseguir responder a tudo, porque como falei, é quase 1 hora de programa. Eu vou pinçar algumas coisas que são mais importantes e trazer para vocês. Parece que eu vou ter que fazer mais um programa no Pânico lá com ele, mas dessa vez deixarem eu falar e ele ouvir, para ver se ele entende. Essa é a grande questão. O Pondé não entende o que é veganismo. Por não entender, parte de um princípio equivocado e desenvolve todas as visões nesse equívoco que é básico. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos assistir. O programa fala, você é o que come. Tudo bem, até aí não necessariamente vai falar de veganismo. Olha o Ivan. Bom, vamos pôr pra frente. Você é o que come. Pondé, você beijaria a boca de uma vegana? Claro, por que não? Quem não come carne é moralmente superior? Evidentemente que não. Que tal um churrasco de melancia? Horror. Você acredita na pureza humana? Nunca. Bom, vamos lá, já dá um pause. Veja que o programa é Você é o que come e depois pergunta, você beijaria uma vegana? Tá, aí já entra um viés que você vai perceber que eles misturam e é muito comum. Pessoas no dia a dia, né, a grande população é normal confundirem um pouco a questão do veganismo e alimentação. Mas um filósofo não pode cometer essa gafe absurda, que às vezes ele até fala, porque não é, veganismo não é sobre alimentação, às vezes, não sei se ele falou isso no programa que eu não assisti inteiro, mas às vezes ele comenta isso, mas toda vez que ele vai argumentar, ele argumenta nesse espectro de veganismo ser alimentação e vem com esse papo de pureza. Para! E eu vou falar por que ele está muito equivocado, mas muito equivocado quando ele aborda dessa forma. Vamos lá. Estamos iniciando mais um Linhas Cruzadas hoje para falar sobre comida. Oi, Pondé. Comida. Oi, Thaís. Pondé, Comida. o que a gente come tem a ver com os nossos gostos, com as nossas possibilidades, mas também e aparentemente tem cada vez mais a ver com a busca de uma certa pureza. Sempre foi assim ou tem alguma coisa de novo aí em cima da mesa de jantar? Eu acho que o que tem de novo é uma enorme abundância, né? Eu digo abundância, inclusive, do que comer em comparação ao que era a história da espécie humana. Agora, não é novo, ainda que no âmbito muito mais amplo, como eu falei há pouco, não é novo a suposição de que existe uma relação entre o que você come e a sua pureza espiritual. A prova disso é que não só você tem há muito tempo Dá vontade de ir cortando. exemplos de, por exemplo, comida sagrada, uma comida que é sagrada e quando você come você supostamente fica purificado, como no caso de Cristo. Veja bem, famosa última ceia, né? Na última ceia, Jesus Cristo está comemorando a Páscoa judaica, o que se chama de Pessah, onde você está lá lembrando da fuga do Egito, da noite anterior, e aí o pão e o vinho, e não sei o que, toda essa coisa que é celebrado na Páscoa judaica, o que virou a missa. Antes dele entrar, até aqui não tem problema nenhum que ele comentou. Essa ideia de busca por pureza via alimentação, existem grupos sim que trabalham com essa ideia, buscam isso e não tem problema nenhum.
O problema é que, de repente, num salto equivocado, ele conecta isso ao movimento vegano. O conceito vegano vem falar a respeito de uma postura em relação aos animais. Esse é o principal problema que vocês vão ver que ele comete quando ele fala. Quando Cristo fala que aquele pão é o corpo dele, que vai salvar, tirar o pecado do mundo e tal, as pessoas, quando se alimentam da hóstia, que é a representação para os crentes, há uma transformação, a hóstia passa a ser o corpo de Cristo, não é só um símbolo, para quem acredita, é claro, mas tomando simplesmente como uma representação, um símbolo, aquela hóstia purifica você, e é um alimento, é um tipo de alimento. Até aí tudo bem, como eu falei, não tem problema nenhum que ele está falando. Ele está falando de grupos que acreditam que via alimentação se purificam. Não tem a ver com o veganismo. Deixo bem claro isso. Não significa que acreditamos que sejamos puros, que somos perfeitos, como ele tenta sempre conectar a ideia vegana. E assim, outros casos em que, por exemplo, maniqueus, que eram uns cristãos meio esquisitos e tal, uma heresia do começo do cristianismo, tinha problemas com, não só com carne, como tinha problemas com, tipo beterraba, por exemplo, alguma coisa que fosse cor escura, porque acreditava que tinha que se alimentar de coisas de cor clara, porque isso implicava pureza espiritual. Isso não é novo. Essa filosofia, digamos assim, que está no veganismo, no vegetarianismo. Olha aí o equívoco, aí ele comete. Não está, essa filosofia não existe relacionada ao vegetarianismo ou veganismo. Primeiro, porque são diferentes. Vegetarianismo é relacionado à alimentação e veganismo é uma postura de respeito aos animais e, consequentemente, nós evitamos consumir produtos de origem animal na alimentação, no vestuário ou em outro qualquer aspecto que você possa pensar da sua vida. Isso não é pureza, isso não é crença, como ele quer dizer, não. Isso são conceitos de valores, valores que todos nós buscamos na nossa sociedade e que, se a gente olhar bem, acontece de várias formas. Ninguém em sã consciência acha que os animais devam sofrer. Ninguém em sã consciência sai fazendo algo de mal para um animal. E o veganismo acaba levando isso para outros patamares. Não tem nada de difícil nisso de se entender, mas ele luta. Ele faz um esforço enorme para não entender essa simplicidade da questão. E aí vem com esse papo de pureza, traz religião. Outro dia eu estava falando de religião porque um padre estava dizendo que ser vegano é pecado, ou seja, o inverso do que ele está falando quando ele traz religião. Porque o padre dizia que ser vegano era pecado, e ele quer dizer que ser vegano é querer ser puro. É uma salada exatamente porque tanto o padre quanto o filósofo Pondé não entendem o que é veganismo, e é muito simples. Você pode debater se faz sentido ou não, a gente pode entrar nisso, mas primeiro você precisa entender ao que se refere aquilo. Caramba, eu falo muito quando ele entra nesse assunto, eu não paro. Mas a quantidade disso hoje é inacreditável. Todas as religiões, mesmo as que não pressupõem uma doutrina alimentar, elas têm alguma coisa a dizer sobre comida. Estamos falando de religião. Ou em relação à restrição. Eu vou pular, nós vamos ficar falando de religião. Simbólico. E peraí, não significa que eu não acredite que as religiões possam agregar o veganismo, como eu sempre falo, porque o valor de compaixão, de benevolência, é um valor que todas as religiões compartilham. Agora a questão é como a gente aplica isso no nosso dia a dia. E se a gente imagina que a gente não precisa pensar em relação a isso com os animais, então o que a gente vai ter é que qualquer pessoa que sai dando um chute num cachorro, não tem nada a ver porque os animais estão fora, a gente não precisa pensar a respeito disso. Quando eu falo isso, a pessoa que defende a questão de continuar explorando os animais em alguns aspectos vai dizer, não, mas peraí, você está falando que tourada, chutar cachorro, isso não faz sentido, não precisa, isso é crueldade. Pois é, na alimentação é a mesma coisa, pois é, no vestuário é a mesma coisa, pois é, em todos os sentidos que você pensar, a gente pode ter esse propósito de respeitar os animais sendo implantado. No caso da interdição alimentar que surge no mundo contemporâneo, mais recentemente, tem uma marca muito importante de classe social. E a grande parte do mundo evangélico, e onde o mundo evangélico, digamos assim, se tornou
comum se tornou maioria, certo? Que é, sem dúvida nenhuma, apesar que não somente, mas marcadamente em classes sociais de média para baixo, não são pessoas que podem se dar o luxo de ficar escolhendo o que vai comer. Olha que interessante isso que ele falou. Sim, a gente não pode ficar julgando pessoas que de repente estão em dificuldade, inclusive de se alimentar. Mas nesse aspecto, a gente tem que lembrar que existe uma pressão de empresas, de uma indústria que coloca na cabeça das pessoas que elas precisam de carne, elas precisam de leite. Faz com que essas pessoas acreditem que precisam desses alimentos. E hoje, um alimento que está muito mais caro leva o dinheiro de boa parte dessa população que poderia se alimentar muito melhor, gastando menos. Olha como a ideia, a visão é invertida. Na verdade, não é a elite, ele vai falar sobre isso, uma elite que acha bacana, que se acha bacana, que tem possibilidade de escolher o que come. Não, é uma indústria forçando as pessoas a acreditarem que precisam daquele produto que é mais caro, claramente mais caro. Ou seja, não é questão de julgá-los, não, pelo contrário, é dar possibilidade para, inclusive numa situação dessa, elas entenderem que elas não precisam gastar tanto para se alimentar bem. Pondé, você sabia que hoje existem 30 milhões de vegetarianos no Brasil e, segundo a Sociedade Vegetariana do Brasil, desses 30 milhões, 7 milhões são veganos. Você sabe que vegetarianos é aqueles que não comem carne e veganos são aqueles que não comem carne e também são contra tudo que eles consideram exploração animal. Então tem gente que não usa, por exemplo, roupas de couro, tem gente que nem monta a cavalo porque acha que isso é submeter o animal a um sofrimento desnecessário, e esses são os veganos. Então eles têm uma outra preocupação, além do fato de não comer carne, né? Você tem aí, nesse hábito alimentar, você tem um indício de condição material importante, né? E, portanto, eu acho que devia ser usado, não sei se é, mas deveria ser um índice para medir desigualdade social, muito marcante, em casos como um país como o Brasil. Acho que na Suécia não seria, por exemplo, o índice, mas no Brasil sim. E eu entendo que esse crescimento no Brasil tem a ver com o fato de que essa classe média, média alta no Brasil, assim como ela adora viajar para Miami para comprar coisa, vai com mala vazia, faz a mesma coisa. Então, assim como tá chique na Califórnia você ser vegano, certo? Como tá chique na Alemanha você ser vegano, então aqui também, para ser chique, você também tem que ser vegano. Num país que tem sei lá quantos por cento, mas o número importante, depois da pandemia piorou, de gente que é completamente miserável, tem um número gigante de gente que tem nojinho de certos tipos de comida. Pois é, ô Pondé, filósofo, falar que a gente tem nojinho, isso é não entender a base. Ela mesma falou a respeito do que é o vegano, né? Do que é essa ideia. Eu ouvi isso de moda quando eu virei vegano há algum tempo. Isso é uma modinha de alguns bobos, uma tribo aí. Tá crescendo, não é questão de moda. E moda não importa. A gente viu uma modinha chamada Beatles que transformou o mundo da música. E outras coisas, influenciou outras coisas. Moda não tem problema, o problema é conteúdo. Se a moda vem com conteúdo, legal, que bacana que a gente pode seguir, né? Assim como outras coisas que a gente segue que são bacanas de um país ou bacanas aqui do Brasil, não tem problema. Não tem problema a gente seguir algo que está correlacionado a uma nova visão de respeito aos animais, de menor impacto ambiental, de fazer trazer benefício para a saúde. E como ele disse, né, tem milhões de pessoas aí passando dificuldade, que não tem como escolher o que comer. Pois é, mas força-se, eu reforço isso, force-se a ideia de que elas precisam comer a carne, tomar o leitinho, comer o ovo. E isso está tirando muito poder de compra numa época em que eles poderiam se alimentar de forma diferente. Olha como a ideia dos riquinhos, na verdade, quem comanda essa indústria, manipula essa ideia e faz com que até um filósofo não perceba o inverso do que ele está falando. Mas vamos lá. Agora tem um rico que eu acho que você não sabe que é vegetariano também. O nome dele é Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro.
Vamos ver um trecho de um documentário em que ele defende o vegetarianismo. Schwarzenegger não é vegano, não é vegetariano, não. Ele defende a redução. Então, Schwarzenegger não é vegetariano e ele fala aí que ele partiu para uma alimentação mais vegetariana, mas ele não é vegetariano. Eu acho muito legal e esse documentário vale a pena. Eles podiam passar o documentário inteiro ao invés de ouvir o Pondé, né? Desculpa, foi malvado. Esse documentário foi produzido também por ele, Schwarzenegger, né? E que foi objeto de uma série de críticas, porque tem a opção daquelas informações pseudocientíficas que são apresentadas sem nenhum contraponto, enfim. Mas então, esse território é um dos territórios, esse território da discussão alimentar, é um dos territórios onde tem mais notícia absolutamente ideologizada. Não é isso que você estava falando? Exatamente. Então, quer dizer, você pode fazer e com as redes sociais isso se multiplicou muito, inclusive na época que a pandemia estava muito em voga, certo? Essas histórias de que quem não come carne tem 85% de chance de ter um Covid mais fraco, quem come muita picanha vai parar mais na UTI, quer dizer, dados completamente chutados de todos os lados, que aí, assim, uma coisa a pessoa tem direito de querer comer o que quiser. O que eu acho muito interessante, né, é que, assim, essa discussão alimentar, hoje, ela não só, como sempre, encosta na ideia de pureza, como essa discussão alimentar quer ter a ciência do seu lado, que é uma forma de pureza. Quer ter a ciência do seu lado. Está provado. Tantos por cento tem câncer de próstata e não tem câncer de próstata, quando na realidade todo mundo que entende um pouco de teoria da ciência sabe que a ciência é uma coisa muito difícil de você chegar a provar. Alimentação e nutrição é uma das áreas mais difíceis de você conseguir determinar. Olha que interessante, né? Então, anos, décadas de estudo. Não estou nem falando de alimentação à base de vegetais. Inúmeros estudos. Nunca se questionou. Claro que existe a questão da ciência, que tem esse aspecto, né, de hoje estudar, amanhã você controla melhor, entende melhor, normal isso. Mas quando os estudos mostram cada vez mais que a alimentação à base de vegetais traz maiores benefícios para a saúde, pode ser muito bom, inclusive mostra alguns riscos que as pessoas precisam prestar atenção, alguns aspectos, ou seja, não é simplesmente, tudo, não, mas mostra que sim, é possível, e isso faz com que a gente tenha a capacidade de fazer escolhas fora do ambiente, de olhar somente o prato. Aí o filósofo, que é contra o negacionismo e tal, veste a camisa e fala, não dá para falar isso aí, ou seja, não tem ciência nutricional, não existe. Ela simplesmente, porque está mostrando que é possível se alimentar sem nada de origem animal, aqueles que têm vontade de comer e querem manter a ideia de que a gente tem que comer, aí não vale mais. Aí essa ciência, não dá, é dificílima, é bobagem. Então vamos comer qualquer coisa, porque não dá. É incrível isso. Bom, daí você falou em ideologização. Você sabe que antes da pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, um monte de açougues, principalmente da França e da Inglaterra, na Europa, eles estavam sendo alvos de ativistas veganos. Então eles chegavam lá na calada da noite e jogavam tinta vermelha para simular sangue, ou então deixavam cartazes e bilhetes dizendo virem veganos, parem de assassinar os animais, etc. O negócio cresceu a ponto de a Associação dos Açougues na França ter que pedir proteção para o governo dos ataques que eles estavam sofrendo. Você acha que o veganismo ele corre o risco de virar mais do que uma dieta alimentar, uma ideologia e com tendências ao extremismo? Bom, o que ela falou aí tá bem equivocado, né? Bem equivocado. Ela quis dizer que o veganismo seria uma restrição alimentar, uma dieta. Não é. Isso até o Pondé já está começando a entender, apesar dele sempre cair nisso. Não é. O veganismo é algo muito mais simples. Não é uma ideologia diferente, muito distante de tudo. A gente acreditar e entender que os animais também têm direitos. É a gente entender as semelhanças e, por conta dessas semelhanças, a gente perceber que eles sim merecem nosso respeito. Porque se uma pessoa vai e atropela um cachorro, por exemplo, quis atropelar, vão questionar, cara, não pode fazer isso, é um animal, ele sente, ele luta por sua vida. A ideia é a mesma.
Mas vamos lá. O que esses grupos não entendem, quando se pergunta se pode virar uma ideologia, é uma filosofia. Muito do veganismo deve ao livro Animal Liberation, Liberação dos Animais, do Peter Singer, um livro de 1975, que criou esse conceito de especismo, que é a transposição do conceito de racismo para os animais. Assim como os racistas acham que tem raças inferiores, os especistas acham que animais são inferiores. Então você deveria evitar o sofrimento físico. É claro que a gente deve evitar sofrimento físico. É claro que mas deve. a natureza, ela é assim. Você tem níveis de violência. Isso não significa que você deve chutar a cabeça de cachorro na rua, por Ou exemplo. seja, o que o Peter Singer fala é que os homens, os seres humanos, eles enxergam os animais como seres inferiores e isso significaria uma espécie de preconceito, ou seja, um Exatamente especismo. isso. E que dentro desse bojo está a ideia que você não pode comer animais e que você não pode usar proteína animal para fazer sapato, sei lá, casaco, como você dizia. Então isso acaba se transformando numa atitude autoritária. Por quê? Porque vegetarianos e veganos, ainda que tenham diferenças, veganos são mais radicais, como você mesmo apontou nesse caso, eles têm uma autopercepção de que eles são mais puros, de que eles são moralmente superiores. Por quê? Porque eles não participam da violência contra os animais. Eu só gostaria de ver o dia que alguém provasse que um vegetal sofre quando você mastiga alface. Aí não vai sobrar nada, não tem que comer pedra. Vai ter que ser comer pedra. Bom, aí vamos lá. Eu fico feliz, porque o primeiro vídeo que eu respondi ao Pondé, eu citei o livro Libertação Animal, que é do Peter Singer, de 1975. E eu disse, você deveria ler, você deveria entender o que é. E aí, quando eu encontrei ele no Pânico, ele disse, eu li sim, eu tenho certeza que ele não tinha lido. Ele não tinha lido o livro, porque ele mostrava e ainda mostra uma falta de percepção sobre o que aquele livro e o que a ideia de especismo, que inclusive não foi o Peter Singer que criou a ideia de especismo, né, mas ele deixou com que esse termo se transformasse em algo mais conhecido e o movimento ganhou muito com esse livro mesmo, é um divisor de águas, mas é muito interessante, eu acho interessantíssimo quando o Pondé quer dizer, como ele disse agora, que também não é por isso que a gente vai sair chutando cabeça de cachorro. Vamos lá, ele disse que a natureza, ele defende isso, né? A natureza é violenta, ela é assim mesmo, tal. Ele esquece que a natureza humana é uma natureza em que a gente para, olha, avalia e muda a forma de a gente lidar com as coisas, as nossas posturas, as nossas atitudes. Essa é a natureza humana. Negar isso é negar a própria natureza humana. Então a gente está falando de duas naturezas. Uma, que é a natureza que tem violência, a gente sabe, e outra é a natureza humana de avaliar e perceber que a violência não é algo que seres que têm a capacidade de sofrer gostariam de experimentar. Bom, por que então, se você defende a ideia de que a natureza é violenta, por que então você vai dizer que chutar a cabeça de um cachorro não está certo, como o Pondé disse? Porque você sabe que isso gera sofrimento. Ora, se você tem a capacidade de se alimentar, falando de alimentação, porque o veganismo é algo relacionado à nossa postura diante dos animais de forma geral, mas se você tem a condição de se alimentar sem nada de origem animal, fazendo com que os animais, 70 bilhões deles por ano, não sejam explorados e mortos, a ideia é a mesma em relação a dar o chute no cachorro. Você não precisa chutar um animal. Não tem motivo para isso. Já chutar uma pedra, ninguém ligaria, não teria problema nenhum. E nesse aspecto a gente pode empurrar mais a ideia e pensar, se eu posso me alimentar sem fazer com que bilhões de animais sofram, ou mesmo um apenas, eu posso fazer isso, o meu corpo vai aceitar, eu vou ficar saudável. E fora falar de meio ambiente, tudo, se eu posso fazer isso, eu sei que aí tem a questão da herança cultural, eu não estou querendo dizer que de repente quem chuta um cachorro à toa é a mesma coisa do que quem come carne, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa ideia não é uma ideia de pureza, como ele quer dizer, é uma ideia de fazer sentido, é fazer sentido para aquilo que a gente entende como ser a postura e as atitudes diante de constatações que ao longo da nossa jornada humana a gente foi desenvolvendo. No caso, animais sofrem. Uma pena, eu também gostaria que eles não sofressem, seria ótimo, mas não é o caso. Diante disso,
a gente muda a nossa perspectiva. E se a gente acha que o nosso sofrimento é válido e o do animal não, aí entra a questão do especismo. A gente está sendo arbitrário, levando em conta que o nosso sofrimento é algo que a gente deve levar em consideração, mas de um animal, não estou nem aí. Essa é a ideia básica do especismo, fácil de entender, fácil, e que ao invés de ficar falando sobre pureza, era só debater isso. Quer negar, questionar, achar que está errado? Tudo bem, mas não use argumentos que estão fora desse âmbito específico que é o especismo ou que é a questão do veganismo. Uau! Embaixo tem a riqueza. Hoje a gente pode comer, essa frase, hoje a gente pode comer, fala essa frase em algum país, de algum continente que todo mundo morre de fome para ver o que acontece. Então, toda essa discussão obcecada por alimentação nada mais é do que desigualdade social. Bom, vamos lá. De novo, ele reforça essa ideia da desigualdade social. Eu já falei que quem tem dinheiro é que consegue comer produtos de origem animal. Os outros ficam, infelizmente, a gente viu, né? O que eles vão buscar no lixo? Era a carne, eram os alimentos, geralmente, a base, até osso, né? A gente viu o pessoal buscando para comer. Claro, não tem nem o que debater quando a pessoa não tem condições. Isso a gente sabe em outras circunstâncias. Por exemplo, a gente teve sobreviventes dos Andes. O que foi aquilo? Um acidente fez com que os passageiros de um avião chegassem ao ponto de comer carne humana daqueles que tinham morrido no acidente e que eram amigos, familiares. Como você vai debater isso? Como você vai questionar isso? Então, você explicar a sua posição, explicar a sua escolha de continuar comendo carne, utilizando o exemplo de quem não vive a mesma condição que você, é simplesmente você se esconder e evitar que o questionamento seja feito a você mesmo. Então, utilizar a situação, a circunstância de vida de pessoas que têm essa dificuldade para explicar a sua escolha na hora que você entra num mercado, como o Pondé faz, cheio de opções, é uma das coisas mais desonestas que tem. Para quando você recua para trás, você encontra canibalismo há 50 mil anos atrás, certo? 40 mil anos atrás, quer dizer, o canibalismo, fora o canibalismo ritual, não estou entrando nesse mérito, que é uma outra discussão, mas religioso, eu quero dizer. O canibalismo, ele está vinculado, inclusive, à falta do que você tem de comer. Se faltasse comida, de uma forma dramática, grande parte da humanidade ia retroceder para o canibalismo, inclusive os veganos e os vegetarianos. Iam comer Se faltasse outros, comida, certo? Então, a gente ter conseguido saltar de uma forma significativa, saltar eu quero dizer deixar de ser canibal, significou um salto evolutivo fundamental e ter o resto da dieta. esse argumento é exatamente um argumento pró-veganismo. Porque se ele está dizendo que, olha, se a gente não tivesse comida, não tivesse opção, talvez todo mundo ia voltar para o canibalismo, porque na hora da fome é isso que ele quer dizer. Ora, é exatamente o exemplo equivocadíssimo que ele deu a respeito de pessoas que têm dificuldades, que estão em extrema pobreza e comem o que for possível. Como você vai julgar? Não tem como, assim como não se julgaria um vegano ou qualquer pessoa numa situação extrema tal, voltar ao canibalismo, sei lá, a gente não sabe porque a gente não está vivendo isso. É por isso que eu falo, como é equivocado esse argumento de mostrar, né, utilizar a dificuldade de milhões de pessoas para justificar a postura de outros milhões que vivem em situação completamente diferente. Vamos lá. Porque a gente evoluiu comendo carne. Esse modismo é absolutamente anti-evolucionário. Não é boba. Eis que agora ele busca a ciência para explicar o porquê que nós desenvolvemos. Lembra que ele tinha falado que a alimentação não dá? Ou seja, hoje, nos dias de hoje, a gente faz vários estudos e ele diz que não é possível a gente avaliar, não tem como. Mas avaliar a evolução de milênios atrás, baseado simplesmente no que ele quer dizer na alimentação, aí sim, aí a evolução seria um retrocesso absurdo, é totalmente
contra a evolução você pensar em uma alimentação sem nada de origem animal. Bom, é engraçado isso, né? Como se usa os argumentos para ajustar aquilo que a gente quer. No caso, é simples tudo isso, todo esse trabalho filosófico, toda essa é simplesmente porque ele gosta de picanha. Porque se picanha tivesse gosto de jiló estragado, ele ia dizer que não precisa, tal. É disso que a gente está falando. É defender, falar de evolução, falar de questão de pureza, falar de questão daquilo e tal. Tudo bobagem. É só uma tentativa desesperada de fazer com que o seu gosto, o seu paladar, se sobreponha a uma ideia muito clara de que todos nós concordamos que os animais merecem respeito e a gente pode desenvolver sim uma sociedade que os respeita. Ufa! Me diga cá uma coisa, você confia em gente pura? Pondé, eu aprendi com você a não confiar em gente pura. Ou melhor, desconfiar de gente que diz ser pura. Mas eu acredito em gente que almeja pureza, que gostaria de ser pura, ou que tem um desejo genuíno de ser pura. Eu acho que essas pessoas podem ser ingênuas, mas elas não são oportunistas ou traiçoeiras. Eu confio em gente que almeja a pureza. O que prova que você ainda precisa avançar no curso. A aluna não está pronta. Aprendi só metade da lição. Só metade vai bombar na segunda parte da matéria. Eu vou me esforçar. Bom, vamos lá. Ele fez a piada dele porque ele sempre fala que ele desconfia de gente pura, né? Primeiro porque eu não conheço pessoas que falam eu sou pura. Acho que esse é um termo antigo, né? Um termo que meio erudito aí dos estudos do Pondé. Acho que a gente fala mais em nossa melhor versão, buscar algo melhor. E o Pondé, às vezes, apesar de que isso só vale enquanto não chega nele, né? Então, tipo assim, eu acredito que as pessoas são más mesmo, faz parte e tal. Mas quando isso chega, bate na porta dele, né? Tipo um ladrão, que é normal. Desde a história, como ele fala da evolução, desde o início da história a gente tem pessoas que roubam a comida de um, tiram o território de outro, fazem guerras, tal. Isso é válido para avaliar enquanto não batem a nossa porta. Bateu a nossa porta, aí a gente vai buscar os nossos direitos, que é um absurdo. Tenho certeza que o Pondé é assim. E a jornalista Thaís Oyama, se eu não me engano, falou, né, usando o termo pureza, algo interessante, é isso mesmo, é por isso que vegano não é mais puro, não é melhor, nada disso. O veganismo é uma proposta, como várias outras, que se apresenta como uma ideia que faz todo sentido. Ideias de que não, a gente não pode, animais não podem ser acorrentados, né? Se você tem um cachorro, não pode viver acorrentado, cara, não pode. Antes podia, agora não pode. Por que não pode? Porque a gente está desenvolvendo a nossa visão em relação a isso. Significa que uma pessoa que prende um cachorro por ideias herdadas, antigas, é um mau caráter, é uma pessoa... Não! Ele está equivocado nisso. Infelizmente, ele faz com que o animal sofra demais. Pondé, dirigir, viajar de avião e ter filhos não faz mais mal para o planeta do que comer um bife? Então, eu nunca fiz a conta, né? Mas é possível que sim. Dentro desse cálculo todo de como essas coisas, o tal do combustível fóssil, inclusive no caso de epidemias, o Neil Ferguson, historiador escocês, ele fala no começo do livro dele, Catástrofe, que acabou de sair aqui no Brasil, pela Planeta, ele fala que no começo, final de 19, começo de 20, por aí, ele estava espalhando o Covid pelo mundo inteiro, viajando do leste para o oeste, e não sabia. Então, de repente, né, e de fato ele teve e tal, mas assim, eu acho que provavelmente sim. Daí o fato de que essa obsessão com carne é uma obsessão. Eu quero ser uma pessoa pura e não violenta. E daí eu não como carne. É sempre bom lembrar que Hitler era vegetariano. A gente já fez esse cálculo, Pondé. Não é pior.
Porque aí você está avaliando simplesmente a questão dos gases, né, poluentes. E a gente tem uma série de outras questões interrelacionadas, principalmente a produção de produtos de origem animal. Segundo, a questão de ter filho, depende, né? Depende de como você vai criar. Esse filho pode ser, de repente, alguém que mude, revolucione, traga novas visões, que vai fazer com que muitas pessoas mudem os seus hábitos e a sua forma. Então, é meio difícil a gente avaliar isso, e é claro que a gente tem que pensar na questão da população humana, tal. E aí volta essa ideia da obsessão. Não, não é uma obsessão, é só uma postura. Assim como você mesmo disse que não faz sentido ir lá e dar uma bicuda num cachorro, nós também percebemos que não faz sentido você comer algo que não é necessário. Entra no mesmo paiol, sabendo da herança cultural. Eu não quero comparar pessoas que chutam cachorro com quem come carne. Não estou falando nada disso. E quarto, não, Hitler não era vegetariano, me desculpa, Pondé. Ele falava em não se comer carne sim, mas ele ainda consumia, apesar dele dizer que não deveria. Por quê? Ele não deveria porque, segundo a ideia dele, ele era muito acima dos animais. Ele fazia parte de uma raça muito superior e os animais eram impuros, seres muito inferiores, então ele não deveria comer, porque isso ia trazer algo inferior para o corpo dele, que era superior. Percebe que o resultado até seria o mesmo, mas a ideia é o inverso, é completamente o inverso. Pondé, você lembrou no último bloco que o Hitler era vegetariano, o que mostra mais uma vez que comida e moral não tem nenhuma relação. Esse argumento, ele não deve ser compreendido no sentido de, então, se fulano de tal que era mal era vegetariano, então vegetariano é mal. Não, claro que não. Esse argumento, ele é simplesmente um argumento para dizer o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só isso que o argumento quer dizer. Que você pode ser obcecado por defesa dos animais e ser um canalha. Como você pode ser uma pessoa que maltrata animais e também é um canalha. Olha que interessante isso. Ele disse que você pode ser uma pessoa que protege os animais e você pode ser um canalha. Eu concordo. Mas olha como a construção da ideia dele é que proteger os animais se contrapõe à ideia de ser um canalha. Ou seja, proteger os animais, a gente percebe que é algo natural, que faz parte de uma busca de uma construção de uma versão melhor das pessoas, de uma versão melhor de sociedade. Não uma sociedade pura que não tem mal. Não, acontece, a gente sabe disso. Mas isso, quando é intencional, muda de patamar, vira outra questão. Olha que interessante, o próprio argumento dele, do jeito que ele construiu, mostrou que a ideia de se proteger os animais se contrapõe à ideia de ser um canalha. Pois é, vamos lá. Certo? E aí eu me lembro de uma história recente de uma pessoa que teve um problema no seu processo de seleção, porque ele, segundo a pessoa que disse a ele que ele não tinha chegado às últimas fases, porque ele não era competitivo o suficiente. E era uma ONG de produtos veganos. Ele estava procurando emprego numa ONG de produtos veganos. Ele estava passando por um processo seletivo numa ONG de produtos veganos. E foi reprovado. E ele foi reprovado em determinada fase, porque ele não tinha demonstrado lá nos testes, sei lá o que eles fazem hoje em dia, que hoje é tudo cheio de história, né? Suposta ciência comportamental, que ele não era competitivo bastante. Então, daí você vê, quer dizer, é claro que também, se você é um adulto, você entende que o veganismo, o vegetarianismo, essas duas formas mais importantes de obsessões alimentares ou opções alimentares hoje, são nichos de mercado. E são normalmente pessoas que têm dinheiro, como a gente já discutia no começo. Então é claro que você vai ter gente que vai investir nisso. Você pode ter uma grande cadeia de churrascaria que ao mesmo tempo vai investir em restaurantes veganos, porque é business. Bom, vamos lá. Eu vou terminar nessa. É impressionante. Primeiro, que eu quero saber qual é a ONG de venda de produtos veganos que ele fala. Eu acho que ele ouviu de errado, leu errado, não sei, porque ONG que vende produtos veganos, geralmente as ONGs fazem trabalhos de conscientização, programas. Eu vou falar como presidente de uma, não sei se foi, eu já falei sobre isso, se foi lá na SVB. Bom, é muito legal, é muito interessante. Por quê? Além da gente não ter apoio nenhum
Nenhum, né? Você imagina o que é você ser uma ONG que busca promover o veganismo, promover uma nova visão diante desse mundo que a gente tem que, para onde você olha, é exploração animal, é carne, é ovo, é leite, é roupa de cor, tudo. É rodeio, é aquário que lança, tudo. E aí você ainda, quando vai fazer a escolha de alguém que vai trabalhar na organização, você não pode optar por alguém que vai ser mais competitivo. Ou seja, além de tudo isso, você tem que escolher, sabe-se lá, por quais motivos a pessoa que vai trabalhar. Não pode ser por ela ser competente naquilo que você está precisando. O que, na verdade, é até algo interessante, porque a pessoa que, de repente, entra numa função que não desenvolve, ela vai se sentir frustrada, e a própria organização, que precisa de muita competência. Para você trabalhar numa organização vegana, você precisa ser muito competente diante do que a gente está. É diferente de trabalhar numa churrascaria, como ele falou, que todo mundo quer e lota, tal. É bem diferente. É bem diferente. E sobre business, tá, qual é o problema? Nós vivemos num mundo em que se faz negócios, tem comércio. Isso é histórico. Quer dizer que também não pode. Não pode, a pessoa tem que abrir algo vegano diante de uma maré completamente adversa, ainda que esteja na moda, que está crescendo. Olha para o seu lado, veja se você encontra. Quantos restaurantes veganos você encontra? A gente fica abismado quando vê um ou outro, saíram os hambúrgueres veganos, tem aqui no mercado e tal. É tudo novidade, porque não tem espaço, nunca teve. Aí, além disso, você não pode buscar desenvolver a sua empresa, porque senão você está sendo o que ele está dizendo, um canalha. Você é um vegano, mas é um canalha. Por isso que essa ideia de pureza não tem nada a ver isso. Nada. É absurdo um filósofo falar a respeito de um tema, primeiro, abordando o tema como se fosse, ele disse, obsessão alimentar. Veganismo não é obsessão alimentar. Segundo, falar sobre algo se referindo a pessoas, então ele usa pessoas como exemplo, que tudo bem usar pessoas como exemplo do movimento, mas deve fazer a diferenciação do que é o movimento, do que é a ideia, do que é o valor em si. E terceiro, não pode se adequar ao mundo que a gente vive, não pode. Então assim, se você é vegano, olha que interessante, ele é que espera a pureza de um vegano. São as pessoas que esperam, e não, veganos não são puros. Assim como pessoas que não são veganas também não são. E todos nós temos várias questões, vários valores individuais e pessoais que ajudam a construção da nossa sociedade. Agora, questionar um hábito que a gente herda, que é o hábito de comer um alimento, que é o hábito de vestir uma roupa, que é o hábito de se divertir, sempre utilizando, sempre explorando os animais, isso não faz as pessoas melhores ou piores. Não, simplesmente faz parte da natureza humana de buscar melhores formas de lidar com as coisas. E isso é muito diferente. Não é se postar como alguém acima, mas sim entender que a gente pode sim se desenvolver e, através do questionamento natural da nossa espécie, é que a gente faz isso. Desenvolver a sociedade, novos valores e, no caso, o valor do amplo respeito aos animais. Porque pode falar tudo, visita lá seu interior, você vai ver que no fundo você também concorda que eles não merecem ser explorados, serem mortos, e a gente pode sim construir um mundo novo, ainda que vai continuar a violência, como o Pondé fala, vai continuar a gente sacana, mas isso não significa que por conta de que aconteça isso, a gente não possa melhorar, a gente não possa fazer um mundo melhor. Chega, já falei pra caramba, que vídeo longo, mas o Pondé, oh lá lá.